leituras sobre ética cristã. Eu espero que vocês estejam empolgados com essa disciplina, tanto quanto eu sou. Eu peço a Deus que eu tenha mais tempo até para ler mais. Mas eu creio que eu tenho queridos alunos que não é à toa que estão se dedicando a isso. Nós, na aula passada, falamos um pouco sobre a metodologia, a bibliografia, né? E um pouco sobre a diferença entre ética e moral. Isso eu acho importante. Se eu pudesse falar, eu falaria que a moral está ligada à cultura. E nem tudo que é moral é ético. Quando a gente vai estudar, existem academias, disciplinas, não só disciplinas, cursos sobre ética muito abrangente. É um campo da filosofia. Mas nós não vamos estudar essa ética puramente acadêmica. Por quê? Primeiro que a academia diz que nós temos vários tipos de ética. O que me interessa agora não é as éticas, não são todas as éticas, não é uma ética secular, mas o que um teólogo ele vai se aprofundar, já vai delimitar o seu campo de estudo, é a ética cristã. Por isso, ética cristã, quem é que tem ética cristã? São os discípulos de Cristo. Quem é que coloca os valores dessa ética cristã? O nome já é muito claro, é Cristo, é Jesus, né? É Deus. Então, a ética nossa já é mais afunilada, não é uma ética abrangente. Nós sabemos que existe a ética social, a ética ambiental, a ética médica, mas aqui nós estamos falando algo mais funilado que a ética de Cristo. Se você falar, pastora, qual o texto mais ético da Bíblia? Eu já falei, são os discursos de Jesus, principalmente registrado no Evangelho segundo Mateus. Então, aí que nós podemos falar que está toda a nossa concentração no campo ético. O Antigo Testamento tem muito sobre ética cristã, mas Hebreus fala que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. O Novo Testamento é o perfeito de Cristo, é a plenitude de toda a palavra de Deus. É mais importante? Não, porque o Antigo Testamento nos dá base para entendermos o Novo Testamento, e o Novo Testamento nos dá base para entendermos o Antigo. Nada na palavra de Deus foi colocada em vão, sabe? Então, eu acho importante a gente saber que o Sermão da Montanha é o termo ético da Bíblia por excelência. Eu queria, antes de entrarmos em ética cristã, porque a gente já disse, e já entrando, eu queria te despertar para um personagem, um pastor luterano, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele nasceu em 1945, aliás, ele nasceu em 1906, morreu em 1945, no auge da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos poucos discípulos de Cristo nessa época que se levantou contra o nazismo. Ele se levantou contra o nazismo, ele escreveu contra o nazismo, ele foi preso pelo regime nazista, ele foi morto pelo regime nazista. Então, e ele foi uma força falando o que Deus veria ali, o que Deus viu, o que Deus determinaria para que os homens procedessem, não daquela forma de matar mais de 1 milhão de judeus e padres, pastores, deficientes físicos, homossexuais, como eles mataram. Eu creio um Deus que é o Deus da vida, certo? E Deus dá, Ele tira, mas Ele que pode tirar a vida. Então, Dietrich Bonhoeffer, ele foi um homem que eu acho importante, o estudante de teologia de ética cristã está por dentro. Eu vou passar um filme, indicar um filme para você, O Agente da Graça. Quem não assistiu, eu peço a vocês que assistam, que tem tudo a ver com a nossa disciplina.
eu acho que é fácil baixar no notebook, né, na internet. É uma coisa interessante, tem um pastor que eu tenho lido algumas coisas, Niebuhr, né, Reinhold Niebuhr. Ele que escreveu aquele, como se fosse um poema que muita gente cita, né? Senhor, me dê sabedoria para distinguir as coisas que eu não posso mudar e aceitar, e sabedoria e força para que eu distinga aquelas que eu posso mudar e lutar para mudar. Então foi ele, e ele foi o responsável, quando ele escutou que Dietrich Bonhoeffer estava lutando contra o regime nazista, ele sabia que ele ia ser morto, ele armou tudo para levar Dietrich Bonhoeffer para os Estados Unidos. Quando Dietrich Bonhoeffer chegou nos Estados Unidos, no auge da Segunda Guerra Mundial, ele começou a pregar contra o nazismo e falou, e ele assim foi muito bem aceito, né? Ali ele poderia ganhar muito dinheiro, fazer muita coisa, né? Mas, para surpresa nossa, o que ele fez? Ele quis voltar para a Alemanha. E vocês vão ver o filme, eu não vou dar spoiler, mas ele voltou para a Alemanha e vocês vão ver. Mas o que eu quero que vocês leiam sobre Dietrich Bonhoeffer vejam esse filme, O Agente da Graça. Ele que fala que o discipulado é fruto da graça, mas não é gratuito, é caro, né? A graça, ele fala, a graça não é barata, a graça nos custou muito caro, custou a morte de Jesus na cruz. Então ele escreveu vários livros, e 3 livros é importante, pelo menos, o estudante de teologia ter contato. Um se chama O Custo do Discipulado, foi o primeiro que ele escreveu, em volta de 39, fala essa questão da graça não é barata, né? Aquele que não negar a si mesmo não é digno do reino, né? Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O rabino Jesus tem um jugo, tem uma cangaia, tem algo, umas regras. E ele escreveu também, depois de escrever o custo do discipulado, ele escreveu a ética, que aí fala sobre tudo. Se você puder encontrar na internet, eu não sei ainda se eu tenho PDF esse livro, A Ética. Eu tenho resumo, resenhas, mas não sei se vai ser fácil, mas eu gostaria até de contar com você sobre isso. E Cartas e Documentos da Prisão. Esses livros são muito famosos, são conhecidos, de Dietrich Bonhoeffer. Ele vai nos dar uma lucidez do que realmente é ser um cristão em um mundo secularizado, em uma contracultura. Outro livro, a coisa chata, né? Mas eu creio que eu estou enriquecendo um pouco a biblioteca de vocês. Outro livro que eu indico é Contra a Cultura, de John Stott. É um livro barato, é um dos livros mais antigos de John Stott. Ele escreveu o Sermão do Monte, maravilhoso. Discípulo radical, tudo a ver com ética. E Contra a Cultura. Contra a cultura, aí a gente entra um pouco na Bíblia sobre a ética cristã. O que Paulo fala em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação do bom costume. Então, por que John Stott falou que nós estamos contra uma cultura? Porque a cultura é outra. A cultura, tudo que o homem faz é cultura. Tudo que Deus faz é criação. O que o homem faz é passível de julgamento. É bom ou ruim? Isso é cultural, mas é bom ou ruim? Peças culturais, tá, mas essa peça é adequada para criança ou não? Isso nós temos, ninguém pode nos tirar esse direito. E Paulo fala que nós não devemos nos conformar com este século. Um século que a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas sabe que a grande propaganda, a grande apologia e defesa é contra muitos princípios da palavra de Deus, né? A gente vê artistas pintando quadros em relação à zoofilia, ou seja, relação sexual de seres humanos com animais. Isso é abominável à palavra de Deus, e eu, que sou professor de biologia, também é abominável a biologia, certo?
pode ser até cultural. E eu digo que tudo está desenhando para que haja aceitação de pedofilia, de zoofilia, certo? Toda forma de amor, de relacionamento vale a pena. Isso é cultural do século XXI. Mas, por isso que John Stott falou, nós somos discípulos da contracultura. Epa, aí não. Aí não. Até aí eu posso. Até aí eu reconheço que o homem tem que ter o mesmo direito da mulher, a mulher tem que ter o mesmo direito do homem, o respeito à mulher, o meu corpo é minha regra, ninguém pode tocar no meu corpo sem eu dizer nada. Até aí eu posso caminhar até um discurso feminista. Quando fala que a mulher, ela tem direito de tirar uma vida que está dentro dela de qualquer forma, ou tirar, aí eu estou contra essa cultura, não acredito. Mas tem muitas mulheres morrendo de aborto, sim. Infelizmente, nós temos como líderes espirituais, temos que dar assistência a essas vidas. Mas a vida que está dentro da mulher, a vida que Caio e Priscila, que foram gerados no meu ventre, nunca me pertenceram, não eram nem no meu DNA. Então você está percebendo que a Bíblia nos dá muitos indícios de como nós devemos opinar, não fugir do debate, mas precisamos também opinar, conhecedores, sabedores do que estamos falando. Então, é muito importante a gente também ver na Bíblia a questão de ética. Nós podemos ver, Paulo fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 15, verso 33. Não quando se diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Os meus filhos, eles são cristãos, certo? Graças a Deus foram criados na igreja. E várias vezes eu já me peguei sentando na sala, assistindo eu falei, epa, peraí, tá errado. E eles, quando eram mais novos, hoje Priscila tem 23, Caio tem 22, quando eram mais novos, falavam, mas maninha, isso é normal. Aí que entra a ética cristã, certo? Nós não vivemos de cultura, nós não vivemos de tradições, mas nós temos um padrão ético a ser seguido, né? E Paulo nos deixa muito claro esse padrão. É contra uma cultura de morte, é contra uma cultura de imoralidade cristã. Não é a sua moral, nem o seu padrão, não. É o que eu tenho falado, que nós não temos vários tipos de ética, nós temos uma ética só, e é uma ética de Cristo. Então, eu acho muito importante a gente estudar neste ramo, né? A ética bíblica começa o quê? Estudando o caráter ético de Deus. Qual é o caráter ético do Senhor? Quais são os versículos na Bíblia que nos dão a direcionamento no Antigo Testamento para dizer qual a ética aplicada na igreja, na vida do cristão? Porque se nós servimos um Deus único, é o Deus do Antigo e do Novo Testamento. E no Antigo Testamento, ele dá um nome de Deus que é Santo, Santo, Santo. Então, a ética cristã é uma ética sem pecado. Uma ética sem sujeira, sem desagradar a Deus. Não estou falando que nós não pecamos, mas eu estou falando na ética. Normalmente, quando eu estou dando aula para seminaristas, e eles começam a citar exemplos negativos de igreja, exemplos negativos de pastores. Quando eu fiz uma pós-graduação em ambiente, o meu professor em Brasília, ele falou, olha, nós temos que ensinar para os nossos alunos, não o rio poluído, a lagoa estagnada, o acidente ambiental. Isso vai acontecer. Mas ele era da linha, ele falava, mostre a beleza das coisas. Mostre a beleza de um rio limpo, a beleza de um desenvolvimento sustentável.
E eu entendi porque Deus me permitiu também entrar nessa área de ambiente, e eu trago muito para a teologia. Você não vai, queridos, em debates teológicos, em debate de sala de aula, não se pegue ao um exemplo ruim ético de um pastor, temos que olhar, temos que julgar, todos nós julgamos. A palavra de Deus não falou para não julgar, fala julgais, mas não pela aparência, mas sim pela reta justiça. Nós discriminamos, é bom discriminar, é. Se me der um balaio de bolas brancas e pretas e você falar, professora, discrimine as bolas brancas, eu vou tirar as brancas das pretas, certo? Mas discriminar aí não com os seus valores, discriminar de acordo com a palavra de Deus, os direcionamentos que ele tem. Então, o primeiro ponto no Antigo Testamento, nós podemos, e eu vou deixar slides com vocês, escritos. Então, nós já podemos citar que o caráter ético de Deus é santo. Vários versículos que vocês vão ver no material de vocês, falando que Deus ele é justo. E Tim Keller tem um livro tremendo chamado Justiça Generosa, porque existem dois tipos de justiça. Existe a justiça que julga e existe a justiça que repara os danos. A justiça de Deus nunca é a justiça que só julga, mas sim a justiça que vai reparar os danos. Aí Tim Keller chama essa justiça de justiça generosa, né? Então, para a ciência e a teologia, nós falamos que Deus ele é pessoal e tem um caráter positivo. E o caráter ético de Deus, ele é justo. Nossa ética é monoteísta, nós somos monoteístas éticos. Então, nós cremos em um Deus que é justo, Salmo 11, 7, tem várias citações. Um Deus que é verdadeiro, Salmo 119, verso 160. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel. Então, o Antigo Testamento nos dá o caminho do que é ser o cristianismo ético, o que é ética cristã. É a ética que tem os princípios de único Deus, que é um Deus ético, ok? Expressado em várias leis, tanto as cerimoniais, as civis e morais do Antigo Testamento, né? Então, ali é muito claro isso, né? Também a ética pode nos ensinar quanto à nossa natureza moral. Ou seja, a ética ensina que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso ensina o quê? Que o homem partilha limitadamente do caráter moral do Criador. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, isso é uma revelação geral de Deus. Todo ser humano, sem nunca ter falado de Deus, nunca ter escutado de Deus, sem nunca ter falado sobre Jesus ou escutado, todo ser humano, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Então, ele foi criado com esta partilha do caráter de Deus. Então, ele sabe o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Se você for... Eu li um livro sobre os falcões do tráfico, falando a história sobre a criação das comunidades do Rio de Janeiro, como crianças cresceram com essa cosmovisão ali do crime, muitas, e foram crianças criadas desde bebê. E impressionante que os relatos dela nesse livro sempre falam assim: eu sabia o que era bom, mas eu optei para fazer isso. Então, eu não estou falando, eu creio que nós temos uma grande injustiça social nas nossas crianças, mas nós não podemos tirar a responsabilidade de escolha de cada ser humano em fazer o bem e fazer o mal. Porque Deus imprimiu a imagem e semelhança dele no nosso caráter. Por isso que você vê, poxa, a pessoa não tem nada de Deus, mas é tão bom, né? O que ela tem de bom
tem um padre Léo que ele falava muito, o que ela tem de bom é de Deus, o que tem de ruim é dela mesma, certo? Então, eu convido vocês a estudarem um pouco sobre a moralidade bíblica, né, contida nos 10 mandamentos. Nós temos Êxodo 20, Deuteronômio 5, certo? Os profetas também, só concluindo agora o Antigo Testamento, na próxima aula a gente vai falar da ética do Novo Testamento. Os profetas deixaram também preceitos éticos super valiosos, nobres, né? Principalmente Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, sempre na ética não só individual, mas também abrangendo a ética social. O pecado ele não desarrumou só o ser humano, mas desarrumou toda a sociedade, né? A questão do relacionamento de integridade com o semelhante, você pode encontrar em Isaías, Oséias, Amós, Miqueias. Então, queridos, eu vou fechar essa aula pedindo para que você leia um pouco mais sobre a nossa disciplina e se aprofunde um pouco na questão da ética de Deus no Antigo Testamento. Na próxima aula nós vamos falar da ética de Deus no Novo e alguma coisa sobre bioética, tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos aqui, pergunte, questione, não concordou, pode falar que a gente vai dar muito valor à sua interação, tá bom, querido? Um abraço, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.